Bora para mais uma live. Boa tarde aí para quem tá chegando. Só esperar o Instagram convidar o pessoal. E vamos bater um papo hoje sobre hérnia de disco. Boa tarde aí para quem tá chegando. Maria, Fabiana. Sejam todos bem-vindos, Andréia, Maria. Quem for assistir depois também a gravação, Joel, sejam todos bem-vindos para mais uma live de sexta-feira. Eu acho que hoje é a quarta ou quinta semana, se não me engano, que eu já estou fazendo live toda sexta-feira nesse horário. E toda semana tem pessoas aí compartilhando e aparecendo. Sejam todos bem-vindos. Algumas informações rápidas aqui para a gente já começar, sem muita enrolação. Quem quiser mandar pergunta pra gente, tem duas opções. Uma é nos comentários aí direto e a outra é na interrogaçãozinha que tem embaixo, um botão de interrogação. Quando você manda na interrogação, a chance da gente conseguir responder é maior, porque aí no final eu vou lá e clico no botão e aparece a pergunta separada. Quando você manda aí nos comentários direto, pode ser que se misture um pouco e aí corre o risco da gente não conseguir responder a sua pergunta, tá? Então é sempre preferível que você manda a sua pergunta na interrogação. Outro detalhe importante também, que é importante para a live, compartilhe com pessoas que você sabe que tem hérnia de disco. Então, se você conhece alguém que tem hérnia de disco e tem Instagram, já manda um convite para a pessoa. Clica no aviãozinho ali e chama ela para vir assistir essa live. Porque hoje eu tenho uma convidada especial, que é a doutora Fabiana Krause, lá do Rio Grande do Sul. Não sei exatamente a cidade, Fabiana, depois você me fala aí. Eu convidei ela para a gente bater esse papo sobre hérnia de disco. E não importa se a sua hérnia é cervical, se ela é torácica, se ela é lombar, né? O que a gente vai falar aqui vai, de alguma forma, te esclarecer muitas coisas sobre esse achado de exame de imagem que é tão comum, né? Que a gente escuta bastante dos pacientes relatarem. Aqui no Instagram mesmo, todo dia alguém me manda mensagem que tenta me mandar um exame de imagem dizendo que apareceu hérnia de disco e agora o que eu faço? Então tem algumas coisas que vocês precisam de saber, principalmente, né? O tema dessa live, como você saber se de fato é a sua hérnia que está gerando sua dor ou não, se é uma hérnia verdadeira ou se é uma hérnia falsa. Então vou fazer o convite para a Fabiana aqui, para ela já entrar aqui. Fabiana Krause. Vamos ver. A Tati está aí. Seja bem-vinda aí, Tati. Vamos bater um papo aqui sobre hérnia de disco. Fabiana, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Vocês estão me vendo? Opa, não. Sua imagem não está aparecendo aqui para mim. Tá tudo... Está aparecendo só a voz? Só a voz. Agora, vamos ver. Parece que vai aparecer. Vamos ver. Deu um sinal aí. Será que a câmera está virada aqui? A câmera está virada. Opa! Muito provavelmente. Aí! Agora... Boa tarde. Beleza. Boa tarde, Fabiana. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite aí de a gente bater esse papo sobre esse tema tão importante que é hérnia de disco, né? E eu tenho convidado alguns colegas para discutir alguns temas desse tipo para a gente poder somar, né? Tanto eu aprendo com quem eu estou conversando, eu acho que quem está conversando comigo aprende um pouco também, e principalmente os pacientes, né? Que veem que não só aquilo que eu estou falando, mas tem outras pessoas falando também, porque tem gente que às vezes me segue, mas não conhece você. E às vezes você fala de uma forma que a pessoa entende melhor do que quando eu falo. E às vezes quem te segue entende melhor o jeito que eu falo do que você. E é isso aí, vai acontecer dessa forma. Então, ou seja, é positivo para todo mundo, agrega para todo mundo essa troca de informações aqui. Então, muito obrigado por você ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo, da sua agenda, que eu sei que é muito corrida, para a gente bater esse papo aqui, tá bom? Tá ótimo, Felipe. Eu que agradeço aí o convite, né? E de verdade é uma satisfação. Porque tanto eu quanto você aí, a gente está sempre nessa busca de levar informação sobre saúde, informação mais atualizada, né? Claro. Explicar de formas diferentes. E assim essas boas informações vão sendo disseminadas, né?
aí para o Brasil e para fora do Brasil, quem sabe. Claro. Então, sempre é importante. Muito bom. Pessoal, eu queria dizer boa tarde aí para vocês e vou me apresentar um pouquinho. Diga aí, O Felipe errou por um pouquinho ali. Eu estou em Santa Catarina. Ah, é Santa Catarina. Eu achei que você era do Rio Grande do Sul. Apesar de eu ser gaúcha, sim. Então, pessoal, o meu nome é Fabiana Krause, então eu sou fisioterapeuta há 7 anos já, né? Sou gaúcha, me formei no Rio Grande do Sul, mas eu atuo e moro aqui em Santa Catarina, na cidade do Passo de Torres. Então, é vizinho mesmo ali. Né? Trabalho nessa área musculoesquelética, né? Área da dor e também da dor, tratamento da dor crônica. Tá? Então, vem bem de encontro aí esse nosso assunto hoje da questão da hérnia, né? Porque é muito, muito comum, é uma queixa frequente dos nossos pacientes, eles chegam no consultório, então ou eles já têm esse diagnóstico médico de hérnia de disco há algum tempo, né? Ou eles fizeram um exame de imagem recente e né, chegaram com esse diagnóstico. Então, a grande pergunta sempre do paciente, olha, eu tenho hérnia de disco, é verdade que é só cirurgia que vai me resolver? Né? Então, a resposta é não. Né? Então, a gente precisa avaliar o paciente com muito carinho, aí, em detalhes, para a gente poder estar dando essa resposta para o paciente. Com certeza, Fabiana. E assim, para a gente pegar o básico da coisa, né? Porque às vezes algumas pessoas não têm, lógico, a maioria que está assistindo aqui são pacientes, né? Pessoas que não têm conhecimento sobre a situação. E acho que é legal a gente falar um pouquinho assim, ó, o que é hérnia de disco e que tipo de hérnia de disco que tem. Então, de forma mais breve, assim, só para o pessoal ter uma noção para quem não sabe. Não, bacana. De uma forma bem simples, né? Então, a nossa coluna, né, pessoal, ela é formada, então, pelas vértebras, basicamente, que é a parte óssea, né? Então, entre cada vértebra, né, nós temos um disco. E esse disco, eu costumo brincar que é tipo um babalu, né? Por quê? Porque ele é um disco maciozinho. No centro dele, ele tem uma partezinha mais gelatinosa, né? E depois ele é recoberto por fibras, que são fibras resistentes e que contém essa parte mais gelatinosa no centro, tá? Esse babalu, esse amortecimento, ele vai servir para que a nossa coluna possa desempenhar os vários movimentos. De dobrar para frente, de dobrar para trás, para um lado, para o outro, girar, né? Então, o disco intervertebral, né, que é a parte que pode ou não herniar, ela serve, então, para esse amortecimento e serve para a nossa coluna fazer esses diversos movimentos, tá? E eu gosto já de ressaltar um ponto aqui que ao contrário do que muitas pessoas pensam, pode pensar, esse disco, ele é bastante resistente, assim como toda a nossa coluna, toda a nossa estrutura da coluna vertebral. Então, já vamos tirar aí o primeiro pensamento, a coluna é fraca, o disco é fraco. Não é, gente. Esses anéis, esses discos, eles têm, inclusive, uma formação, né, celular ali, que confere bastante resistência para essa estrutura, tá? Até por isso que o nosso corpo pode fazer tantas atividades, correr, pular, saltar, caminhar, tá? Então, a coluna é forte. Perfeito, Fabiana. E aí, assim, às vezes as pessoas têm alguma dúvida em relação ao que aparece no exame de imagem, né? Porque a hérnia, para a maioria das pessoas, ela vai ser identificada no exame de imagem. E a gente, de fato, para confirmar, né? A gente tem outras formas de entender se pode ou não estar acontecendo uma hérnia, mas o exame de imagem, ele vem, né? A partir do momento que a clínica deu tudo positivo, o exame de imagem vem e comprova aquilo para a gente. Só que a maioria das pessoas normalmente faz o inverso, faz o exame sem visitar a clínica, né? Mas assim, aí aparecem alguns nomes lá que deixam todo mundo de cabelo em pé. Pô, mas o que é isso aqui que eu tenho? Então, por exemplo, abaulamento é um feio, né? comum, né? Que as pessoas dizem, abaulamento, e algumas pessoas acham que o abaulamento já é a hérnia de disco, mas na verdade não é. Ele é uma primeira deformidade que acontece no disco que pode, no futuro, gerar uma hérnia de disco. Mas não quer dizer que vá, mas pode. Então, é algo que, a maioria das vezes, você nem precisa se preocupar com ele. Porque a maioria das pessoas, com o envelhecimento, vão surgir abaulamento. É normal de acontecer.
E aí depois ela tem um outro estágio, que é a protusão, que ainda não rompeu o disco, mas aí ela começou a ficar uma pontinha um pouco maior. Algumas literaturas já consideram a protusão uma hérnia, outras não. Então, pode ser, pode não ser. A gente fica aí, dependendo do profissional, dependendo da literatura. E a hérnia extrusa, aí, de fato, já é uma hérnia de disco. Onde ali essa parte gelatinosa que a Fabiana falou, ela já saiu ali do centro da coisa. E, por último, é o sequestro, que seria a maior hérnia que a gente tem. Mas aí eu tenho uma notícia boa para vocês, né? Quanto maior a hérnia de disco, maior a chance dela ser reabsorvida naturalmente. Então, às vezes as pessoas acham assim, que eu tenho uma hérnia gigante, então é só cirurgia que vai resolver? De forma nenhuma, né? E mais para frente nós vamos falar, né, qual a melhor forma de tratar uma hérnia de disco, né? Mas primeiro a gente precisa de trazer essas informações de base para vocês não ficarem perdidos. E aí eu já tenho uma pergunta aqui para você, Fabiana. E esse negócio aí de hérnia falsa? Como é que é isso? Se existe mesmo, é hérnia verdadeira, falsa? Fala pra gente aí. Então, eu acredito que são poucas pessoas, e talvez, que já ouviram falar nesse termo, né? Eu venho conversando bastante no meu Instagram e com meus pacientes sobre essa questão da hérnia falsa. Todo mundo fica, como assim? Mas se tá no exame de imagem, tá aqui o exame, tá dizendo ali que tem a hérnia, que tá extrusa, que é alveolamento, enfim, né? Então, a pessoa pensa assim que a questão da hérnia falsa é porque a gente está falando que a hérnia não existe. E não é isso de forma nenhuma. Quando nós realizamos o exame físico bem detalhado do paciente, a gente consegue, nesse exame, identificar se essa hérnia é de fato o que está gerando a dor no paciente, aqueles sinais e sintomas, tá? Ou se não. Por quê? Porque quando o paciente ele tem uma dor, e ele tem uma dor muito forte, vamos dizer que a primeira crise de dor, qual é a primeira reação da pessoa? Pô, ela tá com uma dor 10, ela nunca sentiu aquilo, o que ela faz? Ela vai pro plantão, ela vai para uma emergência. Ela não tá errada, ela tá assustada, ela não tem essa informação, ela tá assustada. O que está acontecendo comigo? Chegou no plantão, vai tomar medicamento, muitas vezes esses medicamentos eles não vão surtir efeito, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Porque a hérnia ela é uma questão mecânica, né? Então, muitas vezes o analgésico, o anti-inflamatório, ele não vai atuar, né, nessa dor diretamente. Mas a pessoa, ela vai no plantão, ela vai tomar medicamento, na veia muitas vezes, e vai fazer já um exame de imagem, né? Só que esse exame de imagem, ele vai mostrar uma foto parada da coluna. E, na verdade, aparecendo ali uma hérnia, que, como o Felipe já falou, mais comum é aparecer na coluna cervical, que é o pescoço, ou na lombar, né? Que é a parte da coluna mais baixa, tá? Então, vai aparecer lá essa hérnia, só que essa hérnia já podia estar há muito tempo lá, porque né? A hérnia, tu não dormiu sem ela e acordou com hérnia, não é verdade? Então, vai aparecer essa hérnia, mas a questão essa dor que a pessoa está sentindo é de verdade da hérnia, né? Então, as pessoas geralmente mais leigas, assim, deu uma dor lá na posterior da coluna, na posterior da perna, lá, ciático, né? O ciático que está comprimindo, Por quê? Porque essa informação ela foi difundida dessa forma por muito tempo, né? Sim. Então, por isso que a gente está trazendo hoje essa live, justamente para poder contar para vocês aí alguns sinais e sintomas que já vão dar uma pista para nós se essa hérnia é falsa ou verdadeira. Verdadeira, de novo, quando é realmente a hérnia que está causando os sinais e sintomas, e falsa, quando nós vamos precisar avaliar um pouquinho mais esse paciente, porque a dor não está vindo da hérnia, apesar dela estar sim no exame, né? Então, acho que isso é bem interessante a gente entender, né? Com certeza. Só acrescentar um detalhe aqui, que às vezes eu falo para os pacientes e eles acabam sintonizando um pouco mais essa diferença. A gente usa esse termo, né, igual você explicou, verdadeiro ou falso. Quando a gente fala hérnia falsa, não quer dizer que o médico mentiu, o exame esteja mentindo, coisa desse tipo. Não é isso. A questão é se a hérnia que apareceu no exame, ela é sintomática ou não. Porque talvez eu tenha uma hérnia de disco, talvez a Fabiana tenha hérnia de disco, mas a gente não sente nada. Tá tudo bem. Mas eu sem sentir nada agora. Se eu quiser falar assim, vou fazer uma ressonância. Pode ser que tenha hérnia
lá, só que eu não sei. Igual você, a Fabiana falou, ó, não quer dizer que você dormiu hoje, não tinha hérnia, amanhã acordou, tá com a hérnia e agora tá doendo. Não é assim que acontece. A coisa é demorada, com tempo que vai surgindo isso, não é da noite pro dia. Então, pode ser que a hérnia que apareceu por causa das suas dores, aquilo, seus sintomas, tá vindo dela. Mas o que a gente vê? A maioria dos casos não está vindo da hérnia. Então, no dia a dia, eu acredito que isso que acontece comigo, eu acredito que a Fabiana também, muitos pacientes que chegam para a gente dizendo ter hérnia de disco, de fato ele tem, mas o sintoma dele não tem uma relação com aquela hérnia que apareceu no exame, certo? E aí a gente precisa de saber identificar isso através de sinais e sintomas e alguns testes clínicos que a gente faz no próprio consultório, para poder direcionar o melhor tratamento para a pessoa. Porque se ela tem uma hérnia que está causando sintomas, o tratamento é de uma forma, se não é de outra, certo? Então a gente precisa de saber identificar isso. E que eu vejo na prática, Fabiana, e talvez você também perceba isso, muita gente tratando errado por conta de não ter essa informação tão precisa. Certo? Então a pessoa vem tratando uma coisa que não faz sentido. E às vezes até cai na cirurgia, que seria a última opção de um tratamento, quando tudo demais falhou, né? E ainda com alguns sinais lá que precisa para a cirurgia, e ela vai para a cirurgia e sai da cirurgia, o que acontece? Não melhora nada, sem melhora, às vezes fica pior. Ué, mas se não tirou a hérnia lá, por que não melhorou? Porque aquela hérnia, grande chance são que ela não tinha ligação com a dor que a pessoa está Não sentindo. era ela que estava causando a dor. E aí, por uma falha na avaliação clínica, que é a principal, que a gente devia dar mais peso, mais considerar mais, a pessoa acaba muitas vezes indo para uma cirurgia desnecessária. Né? E aí o problema desanda, né? E vai acontecendo outras coisas pós-cirúrgicas, que às vezes o tratamento, para a gente, depois vai ficar até mais difícil para resolver. Né? Dependendo do tipo de cirurgia, de todo o trauma que aconteceu, né? Então, vai complicando ainda mais. E aí, Fabiano, eu queria que você falasse um pouquinho em relação a esses sinais e sintomas aí da hérnia cervical. Fala da cervical primeiro, depois da lombar. Assim. Numa avaliação a gente identifica para a pessoa saber assim, como é que eu sei, então, se a hérnia que apareceu no meu exame é de fato ela que está causando os sintomas? Algumas coisas básicas assim. Isso. A gente vai falar algumas coisas aqui que vocês que estão assistindo e depois vão disseminar aí essa informação, são coisas simples que pode ser observada em casa mesmo, né? Então, por vocês mesmos, então já tem algumas pistas e sinais ali que são mais simples a gente poder estar identificando. Então, vamos falar da coluna então cervical primeiro, né? Então, da coluna cervical saem as raízes nervosas que vão inervar os membros superiores, ou seja, braço, antebraço, mão, punho, dedos, né? Então, quando o paciente ele começa a ter sinais, né, como, por exemplo, a dor que ele sente, a limitação que ele sente passando do cotovelo, né? Então, isso é uma coisa que você mesmo já vai poder perceber em casa, né? Então, esse é o primeiro sinal. Então, uma hérnia de disco, se a dor, o sintoma, ela para antes do cotovelo, então já é um sinalzinho lá de que não, talvez não seja a hérnia culpada, né? E aí eu tô falando em dor, né? Mas que tipo de dor é que você vai sentir? A pessoa ela vai sentir dormência, formigamento, né? Dor em choque, alguns choques, né? Lá na mão, lá no punho, lá nos dedos, tá? A questão da sensibilidade também ela fica alterada, né? Então, às vezes, até não vestir uma roupa, por exemplo, é no braço esquerdo que a pessoa sente. Então, ela veste, tá com uma camisa manga longa, ela não sente direito aquele tecido tocar na pele, na outra ela sente perfeitamente. Então, isso quer dizer que já tem uma alteração de sensibilidade. Outra coisa bem importante, você está deixando as coisas cair da mão, ou seja, está com falta de força, né? Estou pegando um copo, já erro, né? Deixo cair até, ou tenho que fazer um jeito ali, porque está reparando que está com falta de força nas mãos, né? Então, acho que esses aí são sinais, assim, ó, que em casa mesmo o paciente pode já se perceber e verificar se a balança está pesando mais para ser a hérnia, realmente, ou não, né? Então, já dá para ter uma base ali, né? Claro. Falando ali da lombar, né? Se precisar interromper aí, Felipe.
você falar da lombar. Deixa eu acrescentar duas coisinhas aqui. Tem dois testes que a gente faz no consultório que as pessoas conseguem fazer em casa assim para ter uma noção. Se de fato a hérnia, no caso da cervical, né, que apareceu lá no seu exame, está causando a sua dor. Primeiro, essas coisas que a Fabiana falou, a dor do cotovelo para baixo, dormência, formigamento, a dor em choque, sensação de fraqueza na mão, deixando as coisas cair. Isso já são sinais aí que está pesando para uma hérnia verdadeira, uma hérnia sintomática, certo? E aí tem um teste que a gente faz, que é um teste para ver a tensão do nervo dessa região. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês. Você estica o braço para frente, né, e leva lá atrás. Primeiro o braço que você não sente dor, e leva ele lá atrás. Ó, sem olhar para a mão. Ele vai lá atrás e eu não sinto nada. Na verdade, eu sinto esticar um pouquinho, certo? Mas é o normal. No caso, se eu tivesse uma hérnia sintomática com o meu braço esquerdo, aqui no caso, meu braço esquerdo, eu não iria conseguir fazer isso aqui. Normalmente a pessoa para aqui no meio do caminho, ela fala assim, nossa, já dói demais, é muito ruim. É uma dor que é ruim demais. E ela volta o braço e já sente, e dói tudo, sabe? Então, é um teste que a gente faz, que está dizendo assim, ó, tem uma tensão neural, tem uma tensão nesse nervo acontecendo aí. E aí a gente tem que fazer algumas, entrar com algumas estratégias para ver se essa tensão muda de repente. Se ela muda de repente, aí já tira um pouco o peso da hérnia. E aí pode ser um bloqueio de movimento, que é outra coisa que nós podemos conversar em outra live. Né? Não dá para entrar nesse papo aqui hoje. Mas assim, normalmente a hérnia verdadeira, a gente vai trabalhar algumas coisas e isso não vai mudar tão fácil, tão de repente assim. Tem paciente que faz, ó, não vai, o outro vai. Aí eu peço para fazer um movimento, 15 repetições, aí o braço solta, vai lá atrás. Então, quer dizer, não era a hérnia que estava causando aquilo ali, é outra coisa que estava acontecendo. Então, esse é um teste que a gente faz. Tem outro teste que eu gosto de fazer também, Fabiano, não sei se você faz na sua prática aí, é uma extensão com rotação. Então, a pessoa refere uma dor, né, para o membro esquerdo. Eu peço ela para olhar para cima e rodar para o lado esquerdo. E aí, normalmente, ela relata que a dor aumenta aqui, certo? Então, quando esse está negativo também, já tira um pouquinho. Outro também, que aí, no caso, a pessoa não pode fazer sozinha, né? Mas eu como terapeuta, coloco a mão em cima da cabeça dele, põe uma pressão de cima para baixo. Normalmente, ela vai relatar uma dor irradiada aí para o braço também. Então, são coisas que a gente avalia no consultório. Lógico, né? Eu estou só dando um exemplo para vocês aqui, uma ideia. Não quer dizer que você faça aí que, de fato, você vai ter uma hérnia. Tem vários detalhes que a gente precisa de fazer a leitura para poder pesar isso, se é ou não uma hérnia. Mas só para vocês terem uma referência, até mesmo quando vocês forem algum profissional, né? Para saber, ó, será que fez aquele teste que o Felipe falou lá, o Fabiano falou? Não fez? Então já fica meio desconfiado assim, em algumas coisas. São testes básicos, fáceis de fazer, que todo profissional, fisioterapeuta, médico, neurologista, né, ortopedista, deveria fazer com pacientes para ter uma melhor noção disso aí. Né? Então, eu queria acrescentar isso. Agora vamos para a lombar, que a maioria das pessoas reclama da lombar. Diga aí. Eu quero complementar antes, né? O Felipe está toda hora falando ali, eu também aqui, né? Porque isso tem que ficar claro que é um sinal que pesa para cá, é um sinal que pesa para lá, né? Isso é muito importante e nós não podemos, gente, nos agarrar em um único sintoma, em um único teste positivo, tá bom? Vou falar aqui da lombar e depois tem todos os exames que a gente faz ali que eu quero dar uma comentada também. Só que o que acontece, às vezes a gente recebe mesmo o paciente que já passou por outros profissionais da saúde, né? E aí, às vezes, até eu gosto de comentar, assim, para ver esse feedback do paciente. Ah, fulano, eu vou repetir um teste aqui, provavelmente o outro profissional já fez e tal, mas, né, para ver como que tá a tua situação hoje. Não, ninguém fez esse teste, né? Então, eu acho muito importante, aí que o Felipe até comentou, para também a gente ficar ligado que se você é recebido por um fisioterapeuta que pega exame de imagem, não te examina, não faz nenhum teste e já vai partir para uma conduta, tá faltando avaliação aí. Tá faltando olhar em muitos detalhes, por quê? Porque não é um único, né? Como já diz o nome, exame complementar. Então, o exame ele complementa o exame clínico, né? Que é feito pelo profissional de saúde. Como o Felipe falou ali, alguns dá para fazer sozinho, né? Tanto que possibilita hoje em dia o nosso atendimento online também, né? E outros vão ser feitos aí com a ajuda do fisioterapeuta,
né, com vocês, como esses testes de compressão, descompressão, né, para a gente ver o que a coluna vai nos dizendo mediante esses exames, né. Vamos falar de lombar, então? Diga aí. A lombar, assim como no membro superior, né, da coluna lombar, vai sair, então, as raízes nervosas que vão para as pernas, tá? Então, o primeiro sinal é a gente pensar se essa dor em choque, formigamento, dormência, ela tá passando do joelho, ela tá indo principalmente lá na panturrilha, na sola do pé, no dedão do pé. Então, é o primeiro sinal. Tá? Se a dor ela vai ali, glúteo, parte posterior de coxa, ela não passa dali, a gente já tem um sinal menos aí, tá? Então, é uma dor que ela desce realmente, vai pela panturrilha, vai até o pé, né? E o tipo de dor que a pessoa vai sentir é o mesmo, né? O choque, formigamento, a falta da sensibilidade. Muitas pessoas vão falar que não estão sentindo a temperatura do pé, né? O pé tá gelado, não estou sentindo. Ou mesmo quando eu piso, né? Então a pessoa começa até de forma involuntária a ter uma alteração na marcha. Isso o olho clínico nosso e fisioterapêutico ele já consegue detectar na hora que o paciente está chegando para nós, né? Porque muitas vezes é involuntário, o paciente mesmo não percebe nem que ele está mancando, né? Mas esse para nós já é um sinal importante aí de que, opa, essa dor ela tá, esse paciente não está conseguindo largar o pé no chão, né? E muitas vezes no exame físico que a gente faz, o paciente não consegue mesmo, né? Toda vez, vamos supor que é a perna direita, toda vez que ele desloca o peso do corpo dele para a direita e que o peso incide naquele membro, choque forte, ele dá um pulo, ele não consegue, né? É difícil até avaliar, né? Então a gente tem que ir com cautela na avaliação dos pacientes mais agudos, né? Quer acrescentar alguma coisa nessa partezinha ali? Quer Muito mostrar bem. a perna estendida? Sim. Não, eu quero mostrar uma outra coisa aqui que eu lembrei. Então vamos lá. Mas o que eu quero complementar em relação ao lombar, que eu acho importante, né? Igual você falou, a dor ser mais forte, principalmente na panturrilha, essa é uma característica que já pesa um pouco para ser uma hérnia verdadeira. Dormência, formigamento, fraqueza nos pés, na perna. Então, a pessoa relata a perna dela está mais fraca para a gente. Ela tem dificuldade, vai subir uma escada, ela está usando uma perna só. Outro detalhe importante, igual a Fabiana falou, quando a pessoa está com a hérnia verdadeira que ela está andando, ela vai tender a descarregar menos peso naquela perna. Então, o jeito de andar da pessoa vai mudar. Eu normalmente pergunto para o paciente, seu jeito de andar mudou depois que você começou a sentir a dor? A pessoa fala, eu percebi que mudou mesmo. Ou se tem algum acompanhante do lado, já fala, mudou, está andando bem diferente mesmo, né? Então, são alguns detalhes aí que a gente vai pegando. E quando a pessoa está numa fase, né, mais aguda, principalmente, ela vai ter algumas dificuldades em alguns movimentos. Então, tem alguns testes que a gente faz, né, o slam, o laseg, que eu acho que vai ficar bonito. Eu vou ter que virar a câmera para mostrar. Mas tem um que dá para mostrar no final, né? Não quer dizer que você não faz isso, que você tem menos, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, numa crise mais forte, a pessoa, na hora de fazer esse movimento aqui, ó, de descer o tronco, ela não consegue passar do joelho. Tá, Rafa? Ela vai descendo aqui, ó, vai chegando no meio da coxa, ela já para, já fala, e não dá mais. Ela já volta. E aí vai ter uma certa dificuldadezinha para voltar também. Então, já dá uma ideia para a gente que pode estar tendo uma tensão forte no nervo ali, que não permite a pessoa descer. Se você consegue descer e ir até lá embaixo, ó, a gente já tira um pouco esse peso aí, de ser uma hérnia verdadeira. Mais uma vez, para reforçar. Não julga apenas uma coisa, é um conjunto de coisas que a gente vai fazendo a coleta na avaliação e vendo e pontuando para ver se é ou não, certo? Então, essas coisas são muito importantes de vocês entenderem. Algum ponto a mais da lombar, Fabiana? O que eu ia fazer um resuminho assim, ó, independente de cervical ou lombar, né? Então, essas dicas que eu e o Felipe a gente está passando, alguma coisa que você pode perceber aí na sua casa, né? Então, quando o paciente chega para nós no consultório, a gente vai fazer uma avaliação detalhada e completa, né? Então, vai iniciar com todo o histórico aí do paciente, porque
claro, para o paciente, às vezes ele não entende que tem muitos nuances, muitos detalhes de coisa que ele vai nos contar, mas que para nós é muito importante para a gente já estar pensando no plano de tratamento dele lá na frente. Né? Então, o histórico do paciente, a gente vai fazer uma coleta bem detalhada, né? E depois a gente vai entrar no teste físico. Então, a gente já falou um pouquinho, né? A força do paciente, ela pode estar alterada. Então, em consultório ou online, a gente vai estar testando com algumas alternativas como está a força daqueles grupos musculares, né? Então, vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, de uma dor lombar irradiada para a perna. Às vezes o paciente já queixa que, né, tô com hérnia e coisa, eu digo, fica na ponta do pé, de pé, fica na ponta dos pés, dá 2 passinhos para um lado, dá 2 passinhos para o outro. Conseguiu segurar? Né? Conseguiu ficar na ponta do pé, de pé? Segurou? Tem força? Né? Então, opa, ó, já é ponto positivo para nós, né? Por quê? Porque eu estou testando força, gente. O paciente que está com a hérnia verdadeira, ele perde, né, ou em parte, ou na totalidade, a capacidade de ficar na ponta do pé ou de ficar em cima dos calcanhares apoiado. Por quê? Sim. Porque tem uma interrupção, né, na transmissão desse sinal elétrico do nervo até a musculatura. Tá? Então, a gente faz esse teste de força. Outro teste, reflexo, né? Que é aquele famoso do martelinho. Então, lá no tendão da patela, para ver como é que tá o chutinho do pé para frente, né? No tendão aquileu, então a gente observa também reflexo. Sensibilidade, eu já falei um pouquinho, Felipe, também, a questão de sentir diferente, né? A pisada no chão, ao colocar uma camisa. Então, a questão do teste de sensibilidade a gente faz também. Atenção neural, então, que a gente já falou, é uma das mais importantes, tá? A gente, entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que é cérebro, medula e nervos, que vão inervar braços, pernas, enfim, né, vísceras. Então, a gente tem, na parte posterior, se a gente pegar e virar todo o tronco, dobrar todo o tronco para frente, todo, a gente vai estar esticando, né? A gente vai estar tensionando toda essa cadeia neural, né? Então, se o paciente relata dor, tem uma tensão, né? Então, os exames de tensão neural, eles são testes provocativos. A gente vai provocar, né, para ver se essa dor aumenta, se ela aparece ou se não, tá bom? Porque quando não tem compressão de nervo, a pessoa não vai ter dor, tá? Ela pode se dobrar todinha, né? Ela pode lançar o braço lá atrás e ó, tá tudo certo, tá? O que mais? A gente vai avaliar também as perdas de movimento. O Felipe deu um exemplo ali da flexão lombar de pé, que é dobrar o tronco para frente. Então, que também já nos dá sinais importantes. Então, a gente vai avaliar outras perdas de movimento lombar, né? Até no meu Instagram ali, se vocês forem olhar uma vez, tem alguns ali, como é que tu pode ver tua lombar, movimento, será que tá livre, né? Todos os movimentos, e é o que a gente usa no consultório. E também a questão dos testes funcionais, que é onde eu queria chegar aí para fazer tipo um fechamento, né? Porque nós falamos de vários sinais e sintomas, né, Felipe? E aí o Felipe falou, olha, é só um não vai dizer se tem hérnia, só o outro não vai dizer se tem hérnia. Então, após coletar todas essas informações, força, sensibilidade, reflexo, tensão neural, vamos dizer que deu tudo positivo, gente. A balança está pesando para essa hérnia ser verdadeira. Só que daí o que falta que o fisioterapeuta vai fazer? Vai aplicar os testes funcionais, tá? O que são testes funcionais? São estratégias de movimento específica que a gente trabalha, que elas podem mudar o desfecho do sintoma, né? Então, antes de que todas as estratégias de movimento que nós aplicamos, que a gente veja que nenhuma funcionou, a gente não pode bater o martelo de que essa hérnia é de fato verdadeira. Então, o que isso? Todas as nossas estratégias mecânicas, elas têm que falhar, né? Aí sim a gente vai poder ter uma clareza, detectar que essa hérnia é verdadeira ou não,
para poder, então, dar o prognóstico para esse paciente e montar o plano de tratamento mais adequado. Porque o tratamento, como a gente falou no início, ele é totalmente diferente, né? Então, acompanhamento, número de visitas semanais, mensais, então tudo isso é de acordo com o diagnóstico, né, correto que a gente tem que fechar antes de passar isso para o paciente. Perfeito, Fabiano. Foi muito importante essa parte da avaliação, né? Porque assim, ó, o que eu vejo na minha prática, eu acredito que aconteça com você também. Muitos pacientes que chegam para mim, seja no presencial ou no online, independente se é hérnia ou não, tá? A maioria deles já passaram por outros profissionais. A maioria já passou por outros profissionais, né? Seja fisioterapeutas, seja médicos, e qualquer outro. E quando a gente faz a avaliação, que eu considero o principal ponto aqui de tudo, porque se eu não faço avaliação ou se eu faço ela mal feita, a chance de eu errar no tratamento dessa pessoa é muito grande. E que eu vejo que os pacientes relatam, quando eu faço esses testes, algumas coisas aqui que é básico nosso, que a gente faz, eu pergunto, igual você disse, você já fez esses testes alguma vez? É muito difícil alguém falar que já... Ó, eu não consigo contar aqui quantos que eu lembro agora, porque o último que me falou assim, não, eu já fiz esses testes. É muito difícil. Fala, gente, então é lógico que você não melhorou até agora, porque o seu tratamento não estava sendo ao léu, assim, ó, por alto, vamos fazer isso aí e ver se dá certo. Faz isso aí e ver se dá certo. Mas não pode ser assim, né? Então, gente, muito importante vocês terem essa noção que a avaliação ela é a mais importante de tudo. E é preciso de ser bem feito. A gente gasta um tempo na avaliação mesmo para poder identificar o que está acontecendo e ser o mais assertivo possível no tratamento. Porque senão eu posso faz isso aí, vamos ver o que acontece. E fica esperando se pode dar certo, pode não dar. E aí não é assim que funciona, né? A área da saúde, as pessoas estão com dor, estão querendo resolver aquilo o mais rápido possível. E aí acontece aquelas, infelizmente, né? A pessoa já fez 80 sessões, né? E infelizmente ela nunca foi avaliada na totalidade, né? Então, muitos pacientes eles têm muita dúvida em relação à avaliação. E eu sempre falo meus pacientes, olha, venha com tempo, né? Porque o primeiro dia é o dia que eu estou conhecendo o paciente, é o dia que eu preciso avaliar, né? E de minha parte eu vou despender todo o tempo necessário para isso. Porque se eu vou tratar alguém, como eu vou saber o que eu vou aplicar se eu não sei o que a pessoa tem? Então, a avaliação é fundamental e é na avaliação que a gente vai dizer se a hérnia é verdadeira ou falsa. Perfeito, Fabiana. E agora, assim, ó, para a gente fechar, chave de ouro, hein? Eu quero que você me fale aí em relação a tratamento. Lógico, né? Se tem as variedades de cada paciente, né? Que a gente tem as particularidades. Mas, assim, vamos falar de forma geral, né? O que a gente tem hoje que funciona para tratamento de hérnia de disco? É cirurgia, é remédio, é fisioterapia de convênio, é fisioterapia especializada, é ventosa, é RPG, é pilates, o que você tem assim, para trazer para a gente dessa parte? O que eu vejo muito, né, Felipe? Eu não sei aí na tua cidade, o que eu vejo muito ainda, os pacientes eles procurando por técnicas avulsas, né? Então, a minha vizinha fez ventosa, o fulano fez a injeção tal, né? Então, as pessoas, elas escutam muitas informações, elas ficam um pouco atordoadas, né? Sem saber muito bem como proceder, né? E acabam indo atrás de técnicas isoladas, né? Então, assim, medicamento, né? Pensa comigo, se a pessoa não tem nada inflamado, se a gente faz exame físico e não tem nada inflamado, e ela tá dele botando anti-inflamatório para dentro, faz sentido? Se eu não tenho uma inflamação, será que a minha dor vai tratar com anti-inflamatório? Não faz sentido. Analgésico. Analgésico, que eu tô com dor, eu posso tomar analgésico, né?
A maioria das pessoas, ela vai tomar analgésico de forma indiscriminada. Ela não vai no médico não para solicitar, né? Isso por si só já é um erro, a gente tomar medicamento por conta própria, né? Agora, começou a tomar um analgésico, 2 analgésicos, vê que não está melhorando, gente, né? Vamos procurar um outro recurso, né? Só que o que a gente vê muito assim hoje é esses tratamentos mais passivos, né? Então, passivo o que é, né? Daqui a pouco o pessoal não sabe esse termo aí. Tratamento passivo é aquele que o paciente chegou, deitou na maca e a gente vai lá amassar o pão, que nem a gente brinca aqui, né? Ou é massagem, ou é botar lá aqueles, como é que chama? Aquele que gruda, né? A bandagem, né? Agulhamento, a ventosa, né? Então, esses tratamentos, então, que são somente passivos, infelizmente, gente, a gente falou lá no início, né? Eu tenho um problema para dobrar minha coluna para frente, para trás, eu tenho uma tensão neural. Gente, isso tem um envolvimento mecânico. Então, o tratamento ouro hoje dos estudos, né, e tem bastante estudo já nessa área, principalmente nos Estados Unidos, assim, não tanto no Brasil, né, mas que mostram que os principais tratamentos, os que dão mais resultados, são os baseados em exercício, né, e na educação em dor. O que é educação em dor? Educar o paciente, explicar para o paciente o que ele tem, se é grave ou não, quanto tempo ele pode esperar que ele vá ficar com aquela dor, se ele pode ter recidivas, né, durante o tratamento, né, que essa dor dele pode oscilar, para ele ficar tranquilo, não desistir do tratamento. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele, até para não desistir, né, do tratamento. E os exercícios, não pode ser qualquer exercício. Tem que ser um exercício de alguém que está estudando para isso, um atendimento especializado. E aí entra a fisioterapia, porque o fisioterapeuta é o profissional que trabalha com movimento. Nós estudamos isso, né? Nós estudamos as doenças, nós estudamos o corpo humano, mas principalmente a relação do movimento nesse corpo, em cada paciente que vai chegar para nós e de que forma gradativa esse paciente vai evoluindo, né? Então, se o paciente não tem essa orientação, ele pode querer ou ver no YouTube, por exemplo, um exercício aleatório, né? Fazer, mas, poxa, não era o momento para aquele paciente fazer aquele exercício tão forte ainda. Ele precisava subir alguns degraus, né? Então, exercício especializado, específico e de forma gradativa. Quem vai orientar? Fisioterapeuta musculoesquelético, que é o que a gente faz, né, Felipe? Que é o que a gente avalia, que é o que a gente estuda. Sim. Né? E a questão da educação em dor, que nós trabalhamos também. Outra coisa importante para comentar, né, que eu queria muito comentar ali, é que assim, se você teve dor, se você que está assistindo agora ou vai assistir depois dessa live, está com dor, não fez exame de imagem ainda, procure um fisioterapeuta musculoesquelético. Por quê? Baseado nessa avaliação que a gente comentou, se caso nós vermos a gravidade, levantar a bandeirinha da gravidade, a gente vai conseguir identificar e vai te encaminhar, sim, para um exame mais detalhado. Né? E se não precisar, você já vai direto começar seu tratamento, né? Sem precisar passar por ressonância, gastar de repente uma grana aí, que grana não está sobrando para ninguém, né? Então a gente precisa olhar para essa parte também. Então, se você não fez exame, a fisioterapia ela é capaz de, depois da avaliação, lhe dar um norte e lhe encaminhar. Não, olha, o seu caso, realmente, nós vamos precisar de uma outra opinião de um outro profissional da saúde, né? Ou não, nós já podemos tratar, né? Baseado no tratamento conservador. O que é o conservador, que a gente chama? Tratamento conservador, que a gente chama, não é choquinho, não é luzinha, não é gelzinho, pelo amor do pai. Tratamento conservador só quer dizer que você não está indo para cirurgia, tá? Então, tratamento conservador é aquele que não é cirúrgico,
E quem é que é cirúrgico, Felipe? Quantos por cento aí que é cirúrgico? Cara, as estatísticas mostram pra gente que menos de 5% dos casos são cirúrgicos, menos de 3%, se não me engano. Ou seja, é muito raro você precisar de ir para uma cirurgia. Uma cirurgia. Certo? E aí tem estudos mostrando pra gente que quando você pega um grupo que fez cirurgia, o grupo que tratou de forma conservadora, ao longo de um ano, os dois melhoraram igual. Né? Só que a cirurgia tem muito mais risco, mais custo e etc, né? Que a gente tem que considerar também. Tem o pós-operatório, né? Tem o pré, tem o pós. Você não pode simplesmente achar que vai fazer a cirurgia e depois a cirurgia não... Tá tudo resolvido, não vou mais precisar fazer atividade física, não vou precisar mais do fisioterapeuta, né? Como é que você vai voltar às suas atividades? Tudo isso a gente tem que pensar, né? Tem que pensar. Perfeito, Fabiana. Ó, dentro do que você falou aí em relação ao tratamento, concordo 100% com você, né? Que a gente tem hoje de principal para tratamento de hérnia de disco vai se basear em exercícios específicos e educação em dor. E isso já facilita para a gente hoje que a gente pode fazer os atendimentos online, né? A gente consegue, tem vários pacientes com hérnia de disco verdadeira que estão fazendo, já atendi vários que já tiveram alta, e atualmente também tem uma hérnia verdadeira que a gente está tratando online com resultado super positivo, certo? Então, por quê? Porque a gente sabe qual exercício escolher para essa pessoa, em qual momento. Porque às vezes a pessoa pega alguma coisa aleatória na internet, faz, piora, e aí fica perdida. Ah, exercício não serve para mim. Não, peraí. Quer dizer que não serve. Aquele ali, naquele momento, não serviu para outro. Né? Igual outro erro, não é erro, uma confusão que as pessoas fazem em relação à fisioterapia, né? Ah, eu já fiz fisioterapia, não melhorei. Mas espera aí, fisioterapia é a profissão. Dentro da profissão, a gente tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas. O que eu sempre falo para as pessoas, né, que me falam isso? Ó, os recursos escolhidos pelo profissional X que te atendeu não foram eficazes para o seu problema. Não significa que a fisioterapia não serve para você. Porque dentro dela tem outros recursos que outros profissionais sabem que poderão te ajudar. Né? Então, não exclua completamente o Fábio, já fiz e não melhorei. Já fiz 20, 30, 40. Aí quando você vai ver, fez a do convênio. Né? Infelizmente, ainda tem essa linha de tratamento, de choquinho, de luz. A pessoa já chega, deita na maca, às vezes faz alguns alongamentos que nem é necessário, faz alguns exercícios que não fazem sentido para, de fato, resolver aquele problema que a pessoa está trazendo. Por quê? É difícil para o profissional, eu entendo isso também, já trabalhei em convênio lá no começo da profissão, é muito difícil para o profissional que está ali conseguir fazer uma avaliação por conta da demanda que tem de gente entrando e saindo o tempo todo. Então não dá para ele tirar igual a gente tira 1 hora e meia, às vezes até 2 horas numa avaliação, né? No primeiro atendimento, para de fato entender o que está acontecendo. Agora, lógico, isso tem custo, né? E aí é mais alto mesmo, não tem como. Não tem como o convênio pagar a mesma coisa que a gente cobra para os profissionais lá. Porque a demanda é diferente, o jeito de trabalho é diferente, né? E aí cabe aos profissionais não, às pessoas que estão com a dor, buscarem essas informações, entenderem essa diferença e entender se, bom, vale a pena investir nisso aqui ou não vale a pena investir nisso aqui. Né? Aí é cada um, como o Caio fala, cada escolha uma renúncia. Né? Então a gente tem que escolher alguma coisa. Né? Prioridades, né? Claro, prioridades. E aí, às vezes, vale a pena você estar fazendo uma fisioterapia, vamos dizer, mais barata, ou mais. Tu já está indo, né? 2, 3 vezes por semana após semana. E isso ainda está culturalmente, né, muito profundo, muito enraizado, né? Ah, se eu vou fazer fisioterapia, eu sou obrigada a fazer 3, 4 vezes por semana. Aí eu te pergunto, por quê? Será que eu, enquanto profissional, eu não posso te ensinar o que tu tem que fazer em casa e te orientar? Porque o nosso papel é esse, é te entender, te orientar, né? E a gente é teu fisioterapeuta, a gente está ali para ti, né? Então a gente vai te monitorando, né? Então, isso são coisas que ainda as pessoas vão desmistificando, vão entendendo. Né? Hoje em dia, graças a Deus, eu já tenho bastante paciente no consultório que estão entendendo essa sacada, né? Poxa, com a FAB, eu consigo ir 1 vez na semana. Poxa, eu evoluí tanto, agora ela só me chamou daqui 15 dias.
Olha que legal, né? Então, É não é só positivo, né? questão, cara, não é só questão do valor do atendimento, mas do tempo da pessoa, o tempo que ela está saindo de casa, está Claro, indo até o consultório, né? Então, todo mundo ganha, né? Então, se o tratamento ele é mais direcionado, todo mundo ganha. com certeza. Fabiana, você está no seu horário aí já? Você Ah, tá pode quase. mais 5 minutinhos, só para a gente responder algumas perguntinhas que eles mandaram aqui. Vamos lá. Então tá, ó. A Maria mandou aqui dizendo o seguinte, ó, estou com uma dor na minha lombar esquerda e desce para a perna, minha lombar queima feito brasa. Será? Ela parou de escrever, mas provavelmente será a hérnia que ela está perguntando. Bom, o que eu já... Quer responder essa, Fabiana? Então, a gente deu algumas pistas, é a Maria, né? Maria, a É, gente deu algumas pistas já aí que tu já pode testar em casa, né? Então, ali tu já tá falando que a dor desce, né? Ela ultrapassa o sim. teu joelho, então tu pode observar aí a sensibilidade, se quando tu veste uma calça ali, se é igual o toque da calça ou não, nas duas pernas. Fica de pé aí na tua casa, como eu tinha falado antes, fica na ponta do pé, experimenta caminhar para um lado, para o outro, vê se tu consegue. Fica no calcanhar de pé, né? Dá 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro. Testa, então são coisas que tu já pode testar, né? E assim, procura um fisioterapeuta para fazer essa tua avaliação bem completinha, Maria, tu merece, né? A gente não ficar só imaginando coisas, a gente precisa, de fato, ver o restante, né? Com certeza. É o mais importante. Eu sempre falo assim, gente, independente de tudo, vá buscar a avaliação do profissional para poder saber os mais detalhes, porque aqui não dá para a gente pegar todos os detalhes com uma simples pergunta, né? A Ruth perguntou aqui, tenho dor na lombar? Nunca tinha sentido, já estou sentindo há 10 meses, a dor desce para a perna também, há 2 meses no caso. Ó, essa aí, Ruth, é o seguinte, o que você tem que prestar atenção? A primeira vez que eu estou tendo a dor. Quando é a primeira vez, esse é até um ponto positivo, certo? Então, o que a gente espera? Normalmente, as dores na lombar elas vão ter uma história natural, que a gente chama, de 6 a 8 semanas, que vai dar aí em torno de 2 meses. Esse período, a maioria das pessoas elas vão melhorar naturalmente, certo? Então, você não vai estar no primeiro dia de crise, depois de 15 dias, depois de 30 dias, exatamente igual. A tendência é que vai melhorando com o andar do tempo, certo? Agora, você já está com 2 meses. Então, você já está correndo aí para o terceiro mês, que é onde pode se tornar uma dor crônica. E se você não sentiu melhora nesses 2 meses, eu recomendo que você faça uma consulta com um fisioterapeuta, tá? Musculoesquelético, no caso, agora a gente está conversando aqui. Por quê? Porque se a sua dor ultrapassa a barreira dos 3 meses, o tratamento ele pode ficar mais difícil. Na saúde nada é 100%, viu, gente? Mas o que a gente vê na prática é que as pessoas que já têm dor há mais de 3 meses, o tratamento tende a ser mais demorado, tende a ser um pouco mais difícil, porque o nosso cérebro vai se envolver ali naquele processo que fez você sentir dor e pode ter outras coisas influenciando, e quanto mais o tempo passa, mais barreiras pode ser que vai sendo criada ali para a sua recuperação. Então é importante o quanto antes, já que você já está com 2 meses aí sentindo, e pelo que eu entendi da sua mensagem, você não tem percebido melhora, você buscar ajuda para que a gente consiga intervir antes de dar 3 meses, porque a sua chance de recuperação e melhora vai ser muito maior, tá bom? Alguma coisa a mais, Fabiana, para acrescentar nisso? Com certeza, é isso mesmo. E embora o primeiro episódio, são sinais, mesmo que a pessoa amanhã esteja bem, que você esteja bem, eu não me lembro o teu nome, que fez a pergunta, 2 meses de dor, Ruth, é a coluna dando sinais, tá? Então a tua coluna ela pode ter instalado algum tipo de rigidez articular, né? E mesmo que a dor ela passe, talvez em pouco tempo tu possa vir a ter outra crise se não tratar essa Sim, rigidez articular. Então, mesmo assim, é bacana procurar assim, o fisioterapeuta, mesmo de modo preventivo, mesmo que essa dor aí passe, né? E sim. de modo preventivo, porque são sinais, a coluna da gente ela dá sinais de que ela vai travar, de que ela vai inflamar, de que ela vai doer, né? A gente tem que estar atento a eles. Que inclusive pode ser tema de uma outra live. Sinais que a coluna dá e que a gente não enxerga. Bom,
Boa ideia aí, Fabiana. Ó, vamos finalizar por aqui. Queria te agradecer mais uma vez. Foi ótimo esse tempo aqui, essa conversa nossa. É muito elucidativa para mim, eu acredito, para as pessoas que estão acompanhando aí também, para quem vai assistir depois. Muito obrigado, tá? Tá certo. Obrigada, gente, que assistiu nós, quem vai assistir depois. Obrigada, Felipe. Bom trabalho para nós. Valeu, Fábio. Bom trabalho. Pessoal, boa tarde aí para vocês. A live vai ficar salva aí no Instagram. Tchau, tchau. Valeu.